Olá, galera do Café com Deus. Hoje o grande dia, o dia do sorteio da xícara Café com Deus. Você pode ganhar essa xícara, vai torcendo aí. Nós estamos aqui no escritório do Murilo, né, aqui em Campos do Jordão, para fazer o sorteio da xícara. Então, tá aqui o Cezinha, nós dois juntos vamos fazer o sorteio, né, César? Dá um alô pro pessoal aí. Boa noite, pessoal. Hoje é o dia tão esperado do ganhador dessa maravilhosa xícara Café com Deus. Como o pastor disse, vai torcendo que dentro de poucos instantes saberemos quem será o grande ganhador. Aí, pessoal, confere aí se o seu nome está aqui, hein? Vamos lá, Cezinha. O primeiro, Alessandra Santos, Silmara Padron, Rafael Finazzi, Adriano Santos, Rafael Oliveira Silva, Thaís Gonçalves, Neuza Nascimento, Denilce Arcanjo, Giovana Queiroz, Edmeia Luiza, Débora Ruiz, Ana Paula Benedito e Adriana Pedro. Então, os nomes estão aqui, chegou o grande momento, pode ser você o ganhador. Vamos lá, Cezinha, joga isso pra cima aí. Depois de chacoalhar, opa, saiu aqui. E o nome é... Giovana Queiroz. Aí, Giovana, parabéns. Continue curtindo o Café com Deus, todos vocês que têm curtido aí. Quem sabe, na próxima edição, você pode ser o ganhador. Parabéns, Giovana. Deus abençoe a todos. Aí, pessoal, estamos esperando vocês. Continuar curtindo o Café com Deus, participando. Não só curtir, mas faz o seu comentário. O que você está achando do Café com Deus? Agora, daqui para diante, você vai ficar com uma palavra com César Matias. Vai trazer uma palavra de fé para a tua vida. Deus os abençoe. Olá, meus amigos do Café com Deus. Uma palavrinha rápida para vocês aí. Nós vivemos hoje num mundo onde as transformações, as mudanças são cada vez mais constantes. Onde dia após dia nós sofremos influências e essas influências nos impulsionam a mudarmos, a nos transformarmos. Onde a singularidade é cada vez mais rara na vida das pessoas. E eu quero falar uma coisa com vocês sobre identidade de pureza. Se nós formos avaliar o que é identidade e o que é pureza, nós vamos ver que isso é cada vez mais raro na vida das pessoas hoje. Identidade ela se caracteriza por uma circunstância, uma característica que assegura que uma pessoa é aquilo que ela diz ser. E pureza é a ausência de misturas. Analisando isso, nos surge a seguinte pergunta: quem somos? Qual é a nossa identidade? E se realmente somos puros? Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem e a semelhança o criou. Homem e mulher os criou. Lendo esse versículo, nós conseguimos entender, ou nós encontramos que Deus ele deu uma identidade ao homem. Identidade sendo a circunstância que define o que uma pessoa diz ser. A Bíblia nos diz que Deus criou homem e mulher, nos deu uma identidade. Não só nos deu uma identidade, mas também nos deu um estado de pureza, que é a imagem e semelhança de Deus. A nossa pureza é aquilo que Deus é, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E hoje nós vemos uma sociedade onde não se tem mais identidade, porque chegamos ao ponto de não conseguirmos mais saber se algumas pessoas são homem ou mulher, e um estado de transformação onde não há mais pureza, porque pureza é a ausência de misturas. E a grande questão, eu repito, o que nós somos? Qual é a nossa identidade e qual é a nossa pureza? Nós ainda conseguimos manter, nós ainda conseguimos ser aquilo que Deus criou?
Nós somos aquilo que Deus nos criou. Nós temos a pureza que Deus nos deu. Num mundo onde há muitas transformações, onde há muitas mudanças, muitas influências, nós ainda somos a imagem e semelhança de Deus. Nós mudamos dias após dia. Dia após dia nós recebemos coisas, nós absorvemos conceitos, conhecimentos, costumes, maneiras que nos leva à distância daquilo que Deus fez. Ou seja, nós estamos num estado total de impureza. Nós não somos mais puros. Não somos mais puros. E não sendo puros, como nós queremos entregar algo a Deus, se nós não somos mais aquilo que Deus fez? Como nós queremos que Deus receba algo de nós, algo perfeito, algo agradável, se nós não somos mais o que Deus fez? Devido às misturas que nós absorvemos. Nós somos puros. Nós somos puros. Mas não sendo puro, reconhecendo que nós não somos mais puros e não nos encontramos mais no estado no qual Deus nos criou, como fazer para voltar? Como fazer para encontrar de novo a pureza que Deus nos deu? Um versículo muito conhecido na Bíblia nos traz um segredo e o caminho para voltarmos a esse estado. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo. Se nós formos analisar, muitos, ou talvez todos nós, somos inconformados com alguma coisa. Nós não aceitamos algo. Nós nos colocamos num estado de inconformidade. Mas eu apenas ser inconformado, eu apenas não aceitar algo, não leva a caminho nenhum. O versículo diz assim: não vos conformeis. Esse é o primeiro passo. Mas o versículo continua e diz assim: não vos conformeis, mas transformai-vos. Aí é a questão. Aí é o ponto onde nós geralmente falhamos. Nós não nos conformamos, nós não aceitamos, mas nós não transformamos. Nós somos chamados por Deus para sermos agentes transformadores. Primeiro de nós mesmos, primeiro transformando a nós mesmos e depois transformando aqueles que estão ao nosso redor. Mas transformando como? Renovando o nosso entendimento. Ou seja, transformando tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós entendemos como certo ou errado, transformando os conceitos que nós absorvemos durante o tempo, mas transformando de acordo com a palavra de Deus. O grande segredo da transformação está na palavra de Deus. Como eu posso querer voltar ao estado da criação, ao estado de pureza da criação de Deus, se eu não sei quem Deus é? A Bíblia diz assim, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós somos criados conforme aquilo que Deus é. Mas como voltar a parecer-se com Deus se nós não sabemos quem Deus é? Nós só voltaremos a ser igual a Deus, a nos parecer com Deus, ao estado de pureza que Deus criou, quando nós começarmos a conhecer a Bíblia, lermos, aprendermos, estudarmos sobre a Bíblia. Então, meu querido, leia a Bíblia. Parece algo muito simples, muito óbvio. Falar que nós devemos ler a Bíblia é quase que chover no molhado. Mas apesar de sabermos que isso é uma prática básica da vida cristã, nós fazemos isso muito pouco. Então, se nós queremos voltar ao estado de pureza da criação,
temos que ler a Bíblia. Porque lendo a Bíblia nós vamos renovar o nosso entendimento, nós vamos transformar o nosso entendimento. E essa renovação, essa transformação vai fazer com que as nossas atitudes mudem, com que o nosso modo de pensar, nosso modo de ver, nosso modo de ouvir, as nossas atitudes, ações sejam transformadas de acordo com o padrão que a Bíblia estabeleceu. E assim nos levar ao estado de pureza que Deus criou. E quando nós atingirmos esse estado, a Bíblia nos diz que nós passaremos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fica a pergunta: qual é a sua identidade? Qual é a sua pureza? E se a sua resposta for: eu não tenho mais identidade e não sou mais puro, aqui está o segredo. Leia a Bíblia. Conheça mais sobre Deus. Aprenda mais sobre Deus. E pratique. Transforme-se. Transforme a si e aos outros. E a partir de então, você experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um abraço. Fica com Deus. Deus abençoe.